Vamos conversar, então. Vamos lá. O que vai ser a aula de hoje, então? Como eu comentei na última aula, né? A gente vai pegar esse circuito que a gente desenvolveu juntos na última aula, que é um circuito comparador, tá? Utilizado para identificar a luminosidade ambiente e acionar uma carga, e tentar montar isso aqui num simulador, tá? Eu perguntei se vocês já tinham visto falar do Tinkercad, tá? Porque a gente vai tentar utilizar ele na aula de hoje, tá? Esse carinha aqui, já vou mandar o link para vocês, tá bom? Então, só recapitulando, então, o que a gente começou a estudar na última aula foi o conceito de comparadores, tá? Daí o que a gente viu na última aula foi o comparador ideal. A gente se vale daquela condição do amplificador sem realimentação, que ele tem um ganho extremamente alto, né? Ele não tem realimentação negativa, né? Agora, a estrutura que a gente está trabalhando não tem a realimentação negativa, ou seja, a tensão de saída desse circuito com o up-op, a saída dele não é mais uma saída linear, tá? Ele não tem mais uma equação de ganho, certo? Então, se ele não tem realimentação negativa, ele opera sob essa condição aqui, tá? Essa condição de saída, porque a gente tem que, se o ganho é muito alto, a tensão de saída ou vai ser VCC ou vai ser VE, tá? Esse comportamento que ele está na saturação, tá? Esse comportamento que ele está na saturação é quando ele não tem realimentação negativa, tá? Tu não fez uma realimentação negativa, ele não está operando na região linear, ele está operando na saturação, tá? E quando ele está operando na saturação, ele tem só dois valores possíveis para a tensão de saída do comparador, tá? Do circuito do up-op, que é ou ele libera na saída, no pino de saída, ou ele coloca o valor da tensão positiva de alimentação, que a gente chamou de VCC, ou ele coloca o VE, tá? Nesse caso aqui, VCC e VE, tá? Então, se é uma tensão simétrica, claro, então pode ser, por exemplo, 15 ou menos 15, 10 ou menos 10, ou se é assimétrica, que nem o caso que a gente estava pensando aqui, ele vai colocar 0 ou o VCC, tá? Nesse caso aqui a gente botou que era 5 volts, né? Então, ou 0 ou 5. E o que diz qual que vai ser, qual das duas saídas possíveis, então? É a comparação, né, ou uma desigualdade entre as duas portas de entrada. A POP tem duas portas de entrada, tá? Então, a desigualdade entre essas duas portas vai nos dizer em que situação que a gente está na tensão de saída. Lembra que isso aqui é resultado daquela equação do op-op, que a tensão de saída é o ganho que multiplica a diferença das entradas, tá? A gente vem vendo lá, viu lá na primeira aula, viu na última aula de novo, tá? Então, a tensão de saída é um ganho muito grande que multiplica a diferença das tensões de entrada. Como a tensão de saída que esse magrão consegue gerar é limitado pelas tensões de alimentação, então a máxima tensão que ele consegue gerar é o quanto que tu está alimentando ele, certo? Então, se a tensão de saída é proporcional à diferença das entradas, se a diferença for positiva, tem VCC na saída. Se a diferença for negativa, tu tem VE na saída. E daí a gente se vale desse comportamento do amplificador operacional sem realimentação para utilizar ele como comparador, tá? Basicamente, a gente vai identificar, comparar dois valores, né? Identificar quando um deles é maior que o outro, tá? Essa é a ideia. Então, tu vai ter uma saída digital do comparador que vai ser acionada, vai estar em nível lógico alto, e nível lógico alto é o valor VCC, né? Vai estar em nível lógico alto quando a diferença de tensão entre as duas portas for positiva, e vai estar em nível lógico baixo quando a diferença da tensão entre as duas portas é negativa. E daí a gente faz sempre o quê? Basicamente, o que a gente sempre faz é, em uma dessas portas, a gente coloca um valor de referência, e na outra porta o valor que a gente quer comparar com essa referência, tá? E daí a gente fez esse experimento aqui, digamos, né, essa aplicação, onde tu compara um sinal de tensão proporcional à luminosidade com um valor de referência, tá? A gente sintetizou esse sinal de tensão proporcional à luminosidade utilizando um LDR, tá? Então, se varia a luminosidade em cima desse LDR, varia a resistência dele, logo varia o valor de tensão nesse nó. Então, a tensão nesse nó é proporcional à luminosidade, tá? E a gente compara essa tensão, então é um
desse caso aqui é proporcional à luminosidade, né? Por exemplo, poderia ser uma tensão que vem de um medidor, de um sensor térmico, podia ser uma tensão que vem de um sensor de pressão, enfim, é um valor, é um sinal proporcional à grandeza física que tu está medindo. E a gente está comparando esse sinal, olha, ele está indo lá no comparador, numa das entradas do comparador, a gente está comparando esse valor que é variável conforme a grandeza física com um valor fixo. E daí, se esse valor medido é maior que o valor fixo, ó, tu vai ter uma diferença entre as duas portas positiva, então nível lógico alto. Se a diferença, se esse valor medido é menor que a referência, tu tem uma diferença negativa, então tu tem nível lógico baixo, tá? Esse conceito aqui é muito importante, tá? Isso aqui é a base do comparador, a gente está vendo um comparador ideal, e nas próximas aulas a gente vai ver comparadores mais complexos, tá? Então, esse é o princípio, tu tem um valor variante no tempo e outro valor de referência, e tu vai comparar esses dois valores, tá? E da onde que vem essa ideia? Lá da equação do funcionamento do up-op, né? Que a tensão de saída é um ganho muito grande que multiplica a diferença de tensão entre as duas portas. E daí aqui nesse nosso circuito, a gente até desenhou o gráfico, né? Supondo, como a gente está medindo luminosidade através de um LDR, a gente supôs que essa tensão velhinha aqui, ela teria esse comportamento, né? No escuro ela fica em valor, ela tem um valor maior, essa tensão velhinha, né? Tensão nesse ponto, tem um valor alto, e quando clara, quando está num ambiente claro, a resistência desse LDR diminui, logo a tensão nesse nó vai diminuir. Então, tu tem esse comportamento quando tu tá com LDR no claro, ou seja, de dia, né? E depois, quando volta de noite, ele aumenta de novo. Então, a ideia era comparar esse valor vermelho aqui com o valor de referência, tá? Quando fosse dia, eu desligava a minha carga, e quando fosse noite, eu ligava a minha carga. No nosso caso aqui, a carga é a lâmpada, tá bom? E daí, claro, toda essa parte da instrumentação aqui, ó, essa parte de eletrônica, que sai do comparador aqui, ó, né, digamos assim, a aula em si era sobre essa parte do circuito aqui, né, sobre o comparador em si, tá? Mas toda a parte para eu poder utilizar esse conceito de comparador, que é que a disciplina pretende ensinar, né, para eu poder utilizar isso aqui, precisa ter uma interface com a parte que tu quer acionar, né? Nesse caso eu quero uma lâmpada, bem simples. Mas para fazer esse meio campo entre um sinal elétrico e aquela carga que tu quer acionar, a gente utilizou o conceito de relé, e essa bobina da relé estava sendo acionada por um transistor, e esse transistor, por sua vez, estava sendo acionado pela saída do up-op. É muito importante, a gente conversou sobre isso na última aula, mas é importante tu te lembrar que todos esses up-ops que a gente trabalha, e os circuitos de condicionamento, e o que tu vai ver em instrumentação, e o que tu viu em eletrônica 2, tudo isso é sinal elétrico, que não tem potência envolvida. Todos esses sinais de tensão, eles não são feitos para acionar uma carga com uma corrente elevada. Tá? Eles não são feitos para acionar uma carga de corrente elevada. Isso é sinal, é nível lógico, tá? Nível lógico não necessariamente só nível digital, mas nível lógico, de informação. Tu tem que ter uma interface entre a parte de potência e a parte lógica. Essa parte lógica aqui, ó, que envolve o sensor, né, o LDR, que envolve o condicionamento do sinal aqui, fazendo uma comparação, esse nível lógico aqui que é o objeto de estudo da disciplina, tá? E daí, para a gente poder utilizar isso, a gente usou um circuito, digamos, de interface aqui, né, que amplificou, entre muitas aspas, porque ele não é uma amplificação, mas, entre aspas, é como se tu estivesse amplificando o sinal de on-off, que desse lado é sinal, para essa parte de potência, tá bom? Então, isso aqui é bastante importante, tá? Tu entender esse conceito, porque isso mostra aonde que tá as coisas que a gente está estudando, tá? Tu entender que um up-op não vai ligar um motor. Ele não é feito para ligar um motor, certo? Ele é feito para tratar nível lógico, é baixa potência, corrente muito pequena. Então, tu usa relés, tu usa contadoras, né? Tu usa semicondutores de potência para fazer esse meio campo aí entre a parte de potência e a parte lógica, tá bom? Claro que é um exemplo bem simples, bem raso sobre isso, tá? Então, a ideia é o seguinte, agora a gente fez aqui, eu mostrei a simulação, a gente desenhou, viu na simulação como é que funciona, né? Eu mostrei no Faustet para vocês.
a simulação, e agora a ideia é que a gente implemente isso aqui num ambiente que seja mais perto da realidade, tá? E esse ambiente é o Tinkercad que a gente quer utilizar aqui, tá bom? Não sei se vocês têm intimidade, eu acho que não, né? Eu vou mandar o link aqui no chat para vocês. Ah, temos, nós guri voam lá no Tinkercad. Ou voavam, né? Não sei como é que estamos agora. Ah, é? Vocês já manjam? Ah, manjar não manjo, mas a gente fez um montão de coisa pra SLP com o Wagner. A SLP? Ah, Aham, sistemas lógicos programáveis, tá. isso. Ah, não. Ah, lá vocês trabalharam bastante com a parte de programação, então. É, isso. Era mais Tá, parte de programamento, coisa de motor e tal. tá. Mas Então, é alguma coisa. então já entra aí, mandei o link, né? Já vai acessando aí. E aí, deixa eu ver se eu já tô na minha. Aqui, ó. Vou botar isso aqui. Daí, quando vocês entrarem, se vocês não têm login ainda, é só fazer um login, tá? Botar o e-mail ali. É trisimples, tá? Em cima aqui vai ter o menu inscrever-se, né? É o mesmo que usa pra entrar no AutoCAD. Eu sei que todo mundo tem AutoCAD, então é a mesma conta. Então, só, se não tem login, cria um novo login, tá? Se não, acessa a sua conta aí. Bah, meus cachorros, bem na hora que eu fui falar que me deu louco. Eu esqueci meu login, que eu tinha todas as coisas salvas, eu criei um novo aqui. Cria outro aí. É bem simples, né? É só inscrever-se e acessar. Quando vocês estiverem já logados aí, me dá um salve. Tô pronto aqui. Também, tudo certo. Também. Tá, então vamos lá. Vamos criar um novo design, então, tá? Vamos criar um novo circuito e vamos tentar montar esse circuitinho aqui lá no que seria o mais perto da prática que a gente consegue fazer de forma virtual, tá? O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, vamos pegar um LDR lá, para nós entender como é que ele funciona lá, vamos tentar fazer essa parte aqui primeiro, ó. É muito importante, assim, ó, lembra aquele vídeo que eu mostrei ali na última aula de eu implementando? É muito importante que qualquer simulação, qualquer implementação que tu vai fazer, sempre tu vai pouquinho por pouquinho, tá? Tu vai pedacinho por pedacinho, ver o que está dando certo, né? Vai incrementando o teu circuito aos poucos, porque isso elimina a fonte de erro, isso mostra o que está funcionando, tu aprende como é que cada coisinha funciona, tá? Então, vamos começar primeiro com essa parte aqui da esquerda, ó, onde a gente monta o sensor de luminosidade, tá bom? Então, vamos olhar lá, ó. Espera aí que eu, em vez de criar um circuito, eu criei um troço 3D aqui. Eu já fui no menu errado. Vocês manjam melhor que eu, né? Circuitos. Criaram um novo circuito. Tá, todo mundo já está criando aí? Colocou uma protoboard já para a gente brincar? Protoboard é placa de alguma coisa, ó. As plaquinhas, tá? Placa de ensaio. Isso, vamos colocar, arrasta ela para ali. Se o meu computador me ajudar, eu acho que eu consigo. Aí, tá aí ela, certo? Beleza. Aqui está a nossa protoboard. Vamos colocar um LDR aqui agora, tá? LDR é fotoresistor, tá? Aqui está o LDR, tá certo? Bem semelhante àquele que eu tinha mostrado a foto para vocês lá na aula, né? Esse magrãozinho aí. Já tinham utilizado ele aqui ou ainda não? Não. Não. Tá, vamos lá. Então, isso aqui é um resistor, né? Ele muda a resistência dele em função da luminosidade, tá? Daí foi aquilo que eu falei para vocês lá nas aulas que eu falei do strain gauge, dos sensores resistivos, né? Eles, por si próprio, ele não serve muito para nós, porque ele varia um valor de resistência. Mas todos os circuitos de instrumentação que a gente trabalha, eles trabalham com valores de tensão, né? Então, como é que a gente faz para converter o valor dele num valor de tensão? A gente usa aquele conceito de divisor de tensão aqui, né? Esse ramo aqui, ó, essa primeira malha que a gente tem aqui. Então, vamos construir essa primeira malha lá, tá bom? Então, preciso de outro resistor aqui e de uma fonte de alimentação.
Então, eu vou pegar primeiro um resistor. Vou pegar esse caninho aqui. Vou botar aqui. Eu tenho que botar eles em série, né? A ideia é que eu bote eles em série. Então, deixa eu virar esse magrão aqui. Show de bola. Vou botar ele aqui do ladinho. E eu vou botar ele em série com o LDR, tá? Todo mundo lembra como é que a Proto funciona? Acabei não conversando com vocês, né? Lembra como é que a Proto Board funciona? Que quando tu colocar o mouse em cima dos buraquinhos, tu até vê, ó, ele destaca todos os contatos que estão em curto, tá? Então, quando eu coloco essa conexão aqui, ó, coloco o LDR aqui e o resistor com essa perna, esses dois terminais, eles estão conectados, tá? Então, esse ponto aqui vai ser o nosso velinha. Agora eu tenho que botar uma alimentação, tá? Para colocar fonte, se não me engano é fonte mesmo, peraí. Peraí. Devagar aqui. Fonte. Ó. Então ele coloca uma fonte semelhante àquelas que a gente trabalha lá no laboratório, tá? Só que ela tem só uma regulação. As fontes que a gente tem lá no laboratório tem duas regulações. Essa aqui só tem uma de tensão. Certo? Se tu clica em cima, ele vai dizer aqui a tensão que tu quer trabalhar e o limite de corrente. Vamos deixar em 5 volts a tensão dela e em 5 amperes o limite de corrente. Não interessa muito. A gente não vai fazer um curto aqui, né? E eu vou alimentar a Proto com essa fonte aqui, então, tá? Então, com o terminal positivo aqui, eu vou puxar para o terminal positivo aqui. Vou dar uma corzinha vermelha para esse terminal positivo também. Isso aqui é importante, tá? É importante deixar sempre organizadinho teu circuito. Não é balaca, mas para te nunca perder e entender melhor, achar os erros de forma mais simples, tá? Então tá aqui, ó, alimentei a Proto, né? Essas duas linhas agora é a nossa alimentação, e eu vou jogar a alimentação lá pro outro lado também, né? Geralmente a gente faz isso aqui, né? Coloca a alimentação lá também, e vou pegar uma linha vermelha agora e conectar daqui para cá. Se não estiver acompanhando, fala aí, o que tu fez aí, por que tu fez tal coisa, tá? Tem que ficar me dizendo. Aproveitar que tem pouquinha gente aí que é fácil de interagir, tá bom? Então, isso aqui, alimentação lá do outro lado também. Agora, vamos alimentar esse divisor aqui, né? Então, no terminal de cima, né? Aqui, ó, a gente montou o divisor e botou a fonte lá. Só a gente não fez essa conexão de cima e nem a conexão de baixo ainda, tá? Então, tem que jogar lá no resistor e lá no EDR. Então, vou puxar aqui, ó. Aqui em cima, toda essa trilha é o positivo, vou jogar no resistor. Assim. Então, vem o positivo aqui em cima, joga no resistor, chega no nó que vai ser o velinha, pula pelo LDR e vai para o terminal negativo. Então, eu vou puxar o negativo aqui para baixo. Aqui. E pintar ele de preto. Tá aí. Fizemos o divisor resistivo, que é o LDR, tá? Vamos simular isso aqui primeiro para ver como é que tá, tá? Para simular, vamos botar um multímetro para medir a tensão velinha, tá? Multímetro. Vamos usar um multímetro para medir a tensão velinha ali, para ver se está variando conforme tinha que variar, tá bom? Então, vamos lá, eu tenho que botar a referência do meu multímetro aqui, que é esse terminal chamado negativo. Eu vou botar ele em cima aqui, eu acho que quem sabe fique melhor. Que é assim, ó. Certo? E daí, o terminal aqui é o negativo dele, que é a referência, a nossa referência é o menos, né? Referência da tensão que eu vou medir. E o positivo eu vou medir a tensão nesse nó aqui, que é o nosso nó velinha, tá? Que é no meio do divisor. Então, eu vou puxar de lá. Vou dar um pinguezinho aqui, só para ficar quadradinho assim. Eu não sei se vocês trabalham com duas telas, tá? Eu tô falando como se vocês estivessem vendo o que eu tô fazendo e ainda estão fazendo ao mesmo tempo, tá? E vou trocar a cor. Vocês trabalham com duas telas? Eu estou trabalhando no ar. Senão dá para colocar pelo telefone também, tá? Dá para entrar na reunião pelo telefone. As cores que o senhor usou ali no multímetro tem alguma relação ali, positivo, negativo? Não tem relação. Pode usar todos os contatos da mesma cor, tá? Só que eu mudo para saber que, tipo, o preto está sempre conectado na referência. Vermelho está sempre colocado no VCC. E o verde eu coloquei aqui porque não é nem o VCC e nem a referência, né? Daí eu botei um verde só para diferenciar dos outros, para saber que está conectado ali.
Isso aqui é outra coisa importante também, tá? Que tu mantenha um código de cores, uma organização no teu circuito, para não ter perder. O de laser aí que faz instalação elétrica sabe, né? Imagina se cada ramo que tu fizesse na tua casa fosse com uma cor diferente. Né? Então, essa organização é muito importante para a gente achar erro, para conseguir executar, tá? Então, aqui, ó, beleza, o que a gente montou aqui? A fonte que está alimentando o circuito, né? Num circuito prático, tu não teria essa fonte, né? Isso aqui é um circuito de testes. Num circuito prático, tu teria, por exemplo, um retificador de ponte completa, seguido de um capacitor, e aí alimentando todo o circuito, né? Tu teria um circuito que geraria esse VCC aqui. Ou, por exemplo, poderia ser até bateria, né? Uma bateria de 9 volts, ou 2 pilhas AA, né? Depende. Aqui a gente está usando uma fonte para alimentar o circuito, mas essa alimentação viria de outro lugar. Tá? Então, isso aqui, tá? Vou simular isso aqui e vamos ver. Vou dar um rodar aqui em cima, botar simular isso aí. Daí, o que a gente tem? Ó? A gente está alimentando com 5 volts, tu tem praticamente 5 volts aqui no ponto médio desse divisor. Tá? O que está acontecendo? Se clicar em cima do LDR, ele vai abrir essa barrinha em cima dele aqui, ó, certo? E aqui tu controla a luminosidade que incide sobre esse LDR. Bem para a esquerda, tu tá ele no escuro, e bem na direita tu tá no claro absoluto, tá? Então, conforme tu desliza esse carinha aqui, ó, tu muda a resistência do LDR. Conforme tu vai deslizando ele para a direita, tu vai aumentando a luminosidade em cima desse LDR, logo vai diminuindo essa resistência do elemento, né? Lembra que que a gente colocou até aqui, né? Conforme aumenta a luminosidade, diminui a resistência, logo vai diminuir a tensão no nó, tá? Isso aqui que eu tinha escrito para vocês em função do comportamento do LDR. Não sei se vocês lembram lá, o gráfico do LDR, ele é tipo uma exponencial, assim, né? A luminosidade em função, a resistência em função da luminosidade. Então, tu aumenta a luminosidade, vai diminuir a resistência e logo vai diminuir a tensão no ponto. Então, tá aqui, ó, tu tá variando Professor, a tensão. uma coisa que eu não tô lembrando, por que diminui a tensão junto com a resistência? Porque tu tem um divisor de tensão ali, né? E daí a tensão nesse nó aqui, ó, a tensão nesse nó aqui é a tensão em cima desse resistor, ó. A tensão no nó é a tensão em cima do resistor. Tá enxergando? Uhum. Né? A tensão no nó é a tensão no nó com relação à referência. E a referência está aqui embaixo. Né? O nosso negativo da alimentação. Então, o V' é a própria tensão em cima do LDR. Então, se diminui a resistência do LDR, diminui a tensão em cima do resistor, né? V igual a RI, certo? Sim. Então, diminui a resistência, diminui a tensão. E é isso que a gente observa aqui, ó. Clica em cima do LDR, né? No escuro ele tem uma alta resistência, então a tensão em cima dele está em torno de 5 volts, porque é uma resistência muito alta, que é o máximo, quase o máximo que a gente está alimentando, né? A gente está alimentando com 5, e conforme tu aumenta a resistência, vai caindo essa tensão, tá? Nesse caso aqui, ele chega no mínimo de 1,6, tá bom? Então tá funcionando essa primeira parte, tu tem um valor de tensão aqui que a gente está medindo, que está proporcional à luminosidade incidente nesse resistor, tá? Então, parar a simulação aqui, agora vamos fazer outra parte do circuito, tá? Agora fazer esse outro braço aqui, ó, que está sintetizando a tensão de referência, tá? É um outro divisor que está sintetizando essa tensão de referência aqui, tá? Vou pegar mais 2 resistores aqui e vamos fazer aquilo ali, então. Eu vou botar aqui embaixo, tá? Assim. Aqui. O Ctrl+C e o Ctrl+V funciona, tá? Só para salientar para vocês. Então, vou botar esse magrão aqui. Na real, vou fazer diferente. Vou puxar esse aqui mais para a esquerda, aqui, ó. Para alinhar essas referências. E daí eu puxo essa linha um pouquinho para cima aqui.
Não sei se vai ficar confuso para vocês, mas acredito que o de vocês está ficando mais confuso que o meu. Daí eu botei a referência, tem que alimentar esse magrão aqui também, então vou puxar uma linha para o VCC. Então, vou puxar esse resistor 1 para cima. Vou puxar o VCC aqui. Vermelho. E tem que ligar o ponto médio desses dois resistores. Daqui para cá. Tá. Acho que é isso, né? Aqui chega o VCC, vai no resistor, chega no ponto médio, que aqui é a referência. Liga esse resistor nesse e volta para a referência. Show. Agora tu tem um valor fixo, né? Tem um valor fixo de tensão aqui nesse nó. Aqui nesse nó, eu vou mudar a cor desse cara. Aqui nesse nó aqui tu tem uma tensão fixa, porque tu está fazendo um divisor de tensão entre dois resistores fixos. E aqui em cima tu tem um valor de tensão variável, né? Dado por um divisor de tensão também, só que dependente da luminosidade, tá? Um valor fixo e um valor variável. Agora a gente vai comparar esses dois valores. A gente vai jogar isso aí num up-op. Tá? Então, eu vou colocar aqui na barra de pesquisa o 741. Tá? É um dos up-ops que ele tem na biblioteca aqui. Tá? Eu vou colocar o 741 lá. E sempre quando a gente trabalha com esses circuitos integrados, tá? A gente coloca em cima da valetinha aqui da placa de prototipagem, né? Da protoboard aqui. Certo? Vou colocar ele aqui assim, sempre acavalado na valeta ali para separar todos os pinos. Então, esse aqui é o 741, tá? Eu tenho uma imagem aqui do que a gente chama de pinout, tá? Ou diagrama de pinos, tá? De como que são os pinos do 741. Tá? Eu vou mandar aqui no chat para vocês essa imagem, para a gente saber quem que são os pinos, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, primeira coisa, ó, se vocês olharem, tem 8 pinos, beleza? O pino 1 a gente é para offset, a gente não vai mexer nele, a gente vai usar o 2, o 3, o 4, o 6 e o 7, tá? A alimentação do 741, que ele tem um amplificador operacional dentro, acontece no pino 7 e no pino 4, tá? Alimentação positiva, ó, no pino 7, alimentação negativa no pino 4. Então, VCC no pino 7 e VE no pino 4. Então, vou fazer isso, vou puxar aqui, ó. VCC está nessa linha aqui em cima, eu vou puxar para o pino 7. Então, aqui é o pino 1. Vocês sabem contar os pinos de circuito integrado? Olha onde está o falhadinho ali e vê por ele, olha assim. Isso, ele sempre tem um cortezinho, né, uma marca. Nesse caso aqui ele indica que isso aqui é o lado de cima. Daí, olhando com ele para cima, tu conta em U, né? Começa na esquerda e faz um U, é a contagem. Então, 1, 2, né? Faz um U, assim. Nesse caso aqui, o U tá deitado, tá? Ou, quando não tem, ou às vezes ele tem os dois, ele tem a marquinha no pino 1 também, né? Ele tem sempre uma marquinha no pino 1, um furinho, onde é o pino 1. Se não tem esse chanfro aqui, né? Ou pode ter os dois, ou não ter o chanfro e ter o pinguinho aqui onde é o pino 1. Então, ele começa aqui e tu faz a contagem em U, né? Começa aqui, nesse caso o U tá deitado, né? Mas 1, 2, 3, 4, né? Então, a alimentação aqui, ó, é no pino 4 no VE e no pino 7 o VCC, tá? Então, o pino 4 aqui é o VE. Peraí, não zoom out. Fiz merda. No 4 aqui é o VE, que é assim, preto. E o VCC é no 7. No 7. Então, aqui é 5, 6, 7. No VCC. Tá, fiz a alimentação. Agora, o que a gente tem lá no nosso circuito original? Fiz a alimentação, aqui eu fiz o VCC e o VE. Agora, a gente tem que ligar, ó, a tensão V' na porta não inversora. Tá? V' na não inversora e o referência na inversora, tá? 3 aqui, ó, não inversora é o pino 3, então o V' tem que vir no pino 3, tá? Então, vou ir lá, V' é a tensão aqui, ó, nesse terminal, certo? Aqui no meio do L, em cima do LDR, né, o que a gente estava medindo antes é o V'.
Então, vou puxar daqui para o pino 3. 1, 2, 3. Aqui assim. Vamos ajeitar isso aqui agora. Com clique duplo, tu coloca dobras no fio, tá? Vou colocar... Aí vai ficar feio isso aqui. Aqui. Mais ou menos isso aqui. Tá, eu vou mudar de cor, vou botar cor verde para não confundir com a alimentação. Pino 3. Agora, esse outro meio do divisor de tensão aqui, do fixo, né? Esse ponto aqui é a referência, vai no pino 2, certo? Que é a porta inversora. Aqui, ó, o pino 2, que é a porta inversora. Aqui é o que a gente tinha desenhado aqui no OP-OP, ó. Referência vai no pino 2, que é a porta inversora. Então, eu volto aqui. Vamos fazer a conexão lá. É essa linha aqui, a gente tem que conectar no pino 2. Vamos fazer essa conexão, então. Vou puxar daqui, eu acho. Pino 2. Ops. Mais ou menos isso aqui. Vou mudar a cor também, estou chamando de laranja, né? Vamos botar laranja aqui. Então, ela está chegando no pino 2, no pino 3 está chegando a do LDR, e o pino de saída é o pino 6, tá? Essa aqui é a saída. Então, eu vou puxar um pino aqui, ó, 5, 6, esse aqui vai ser a alimentação. Alimentação não, a saída. Então, azulzinho. Tá, montamos isso aqui agora. Basicamente, a gente tem o comparador aqui, né? A gente está com os dois valores de tensão. Aqui no meio do LDR, tu tem o valor de tensão variável com a luminosidade, né? Esse valor aqui que está indo no pino 3, e o valor fixo no meio desses dois resistores que está indo no pino 2, tá? Então, a gente fez basicamente esses carinhas aqui até esse ponto aqui, a gente já tem desenhado lá. Até esse ponto está lá. Então, agora vamos dar uma conferida, vamos ver se está dando certo, certo? Vamos pensar aqui, ó, vamos simular essa parte aqui e vamos ver se a gente está tendo na saída, uma saída digital com relação à luminosidade, tá? Então, vamos voltar lá e vou botar, na real, eu vou botar outro multímetro para a gente simular e vamos medir a saída desse OP-OP. Vou pegar outro carinha aqui, ó, para medir a saída do amplificador operacional. Para a gente saber se ele está funcionando ou não. Então, aqui. Vocês estão conseguindo desenhar aí, gurizada? Sim, tá indo, tô indo. Uhum. Mais ou menos aqui assim, esse aqui pretinho aqui, tá? E a saída do OP-OP tá aqui nessa trilha. Como que é o nome do OP-OP aí que o senhor usou? 741. Coloca na barra de pesquisa 741. 741, né? Aí. E aqui agora eu coloquei outro multímetro na saída do OP-OP, tá? No pino 6 aqui, na real eu puxei uma linha, né? Puxei um fio para botar no multímetro, tá? Porque depois a gente vai construir mais coisa aqui com a saída, né? Mas primeiro vamos ver se até aqui tá dando tudo ok, certo? Se eu simular isso aqui, o que a gente espera enxergar, tá? A gente espera enxergar aquilo que a gente viu na aula, né? Se conforme fica mais claro em cima do LDR, certo? Conforme fica mais claro, a tensão nesse ponto, ela vai diminuir, certo? Vai diminuir o velinha, isso aqui a gente já viu que estava ok. E essa tensão, quando ficar menor que a tensão de referência, a gente vai desligar a saída do OP-OP, certo? Quando a tensão velinha, que é a tensão que a gente está medindo, for menor que a referência, desliga a saída do OP-OP. Então, quando velinha é menor que a referência, tem 0 na saída do OP-OP. A gente está alimentando com um 0 no VE. Quando a tensão velinha for maior que a referência, a saída do OP-OP vai para alta. Quando velinha for maior que a referência, né, ou seja, tensão na porta não inversora maior que na inversora, a tensão de saída do OP-OP vai para alta, onde a alta para nós é VCC, tá? Então, quando a tensão no velinha tiver maior que a referência, a gente tem VCC na saída.
tá? É isso aí que a gente quer enxergar. Só uma pergunta aqui para vocês. Quanto que é a tensão de referência? Você sabe? A tensão de referência é a tensão nesse nó aqui, ó. Vocês saberiam dizer quanto que é a tensão de referência? No nosso circuito, ela está aqui, ó. Essa tensão aqui. Você sabe quanto que é? Nesse caso aí, com os resistores iguais, é 2,5. Perfeito, 2,5. Então, 2,5 é o nosso nível que a gente tem que olhar ali no multímetro, né? Quando a tensão aqui no LDR, que é a tensão nesse primeiro multímetro, for menor que 2,5, eu espero que na saída tenha 0 volts. Quando a tensão no multímetro for maior que 2,5, eu espero que tenha 5 volts na saída do op-op, tá? É isso que a gente espera enxergar. Isso aí é outra coisa muito importante também, tá? Sempre quando tu for testar um circuito, tu tem meio que saber o que tu espera enxergar, tá? Não adianta tu monta e daí, não sei se está funcionando ou não, né? O que tu esperava enxergar? Então, antes de montar e ligar, tu pensa assim, tá, o que eu espero enxergar, tá? Tanto para usar um osciloscópio, para poder configurar as coisas, ou simplesmente para medir, para ver se está certo, tá? Então, vamos lá. Simulando, tá? O que a gente tem aqui, ó? Eu tô com um LDR com a barrinha dele bem para a esquerda, tá? A barrinha dele tá bem na esquerda, significa que ele tá no escuro, ele tá com pouca luminosidade. Se ele tá no escuro, olha quanto que tá a tensão em cima dele, né? Ele tá com quase 5 volts aqui, porque a resistência dele tá muito alta, ele tá no escuro. E olha a saída do op-op que a gente tá medindo, ó, a saída tá em alta. Ou seja, ele tá mandando ligar a nossa lâmpada lá. Tá mandando ligar a saída. Era o que a gente esperava enxergar, né? No escuro, a tensão de saída está em alta, tá? Agora vamos pensar aqui, ó, vocês viram, né, conforme a gente vai mudando a luminosidade no LDR, vai mudando a tensão em cima, vai mudando a nossa tensão velhinha, né? E daí, como a gente falou agora, o nosso target, né, a nossa referência é 2,5. Quando essa tensão aqui baixar de 2,5, ou seja, iluminou o suficiente em cima do LDR que essa tensão baixou de 2,5, eu espero enxergar que a saída do op-op vá para 0, certo? Porque eu comparei, agora quando tensão nesse nó menor que a tensão nesse nó, ou seja, tensão não inversora menor que a tensão inversora, satura para baixo, satura para 0 no nosso caso. Então vamos lá, até baixar de 2,5, 2,6, 2,47, olha lá, baixou para 0. Professor, fale. O senhor pode voltar ali no desenho rapidinho? Vamos voltar no desenho rapidinho. Aqui, ó. A tensão desse que entra em VP ali é 2,5 também, né? Não, a tensão que entra no VP é o velhinha. Tá, mas não tem que ser igual? Por que igual? Não é aquela do V- e V+, e tal? Ah, sim, aquilo é verdade, aquilo é condição de análise, tá? Aquela condição de análise, ela é válida quando a gente vai analisar os circuitos para encontrar ganho, certo? Ele tenta forçar essas tensões iguais, certo? Mas tu tá introduzindo uma tensão aqui, tu tá forçando essa tensão nesse ponto e forçando uma diferente aqui, certo? Então, aquela condição de análise a gente aplica quando vai achar o ganho, tal, é uma condição de análise. Mas quando tu medir aqui, tu tá forçando uma tensão diferente nesse pino do que nesse pino, certo? Quando tu força a tensão diferente nos pinos, não tem o que fazer. Ah, entendi. Então, quando vai para o claro, né, quando tu tá no ambiente claro, de dia, digamos, aumentou a luminosidade aqui em cima do LDR, né, tô indo com a barrinha para a direita, aumentando a luminosidade, logo diminuiu a resistência do LDR, diminuiu a tensão em cima do LDR. Tá menor que 2,5? Tá menor que 2,5. Então, a saída do op-op está em 0. Então, isso aqui identifica o dia, ó. Dia, 0 volts. Quando eu vou para o escuro, 5 volts. Agora, tu tem um valor de tensão que está identificando, dia e noite. Nesse caso aqui é dia e noite, mas poderia, por exemplo, poderia ser temperatura, quente, frio, sei lá, sabe? Poderia ser pressão, né? Poderia ser, sei lá, o que tu estiver medindo. É só mudar o LDR pelo outro sensor. E daí tu tem aqui um sinal digital na saída que identificou o teu valor de comparação. E agora, o que a gente faz, está funcionando essa primeira parte, ok? Agora é pegar esse sinal e mandar ligar uma lâmpada. No nosso caso aqui é ligar uma lâmpada, né? E como a gente fez isso, não existe só um jeito de fazer isso também, tá? Como a gente fez isso
foi através de um transistor energizando a bobina de uma relé. Tá? Então, vamos botar a relé, vamos botar o transistor lá e vamos fazer essa parte com a lâmpada aqui também. Tá? Vamos vir aqui. Vou puxar esse carinha um pouquinho para cá. Vamos pegar aqui, primeiro, a relé. Tá? Ele tem duas relés aqui, tá? Eu vou pegar essa primeira aqui. Pra falar bem a verdade, eu nunca usei essa outra. Acho que é separado os contatos. Vamos pegar essa pretinha aqui, tá? Vou botar ela aqui. Tá? E daí vamos conversar sobre ela, tá? Dá uma olhadinha o que a gente tem aqui. Tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa relé tu tem 6 terminais, tá? Tu tem o terminal comum dela, que são esses dois bem da direita. Lembra que a gente conversou que tem o terminal comum da relé? Deixa eu pegar aqui a simulação, fica melhor, eu acho, ó. O comum é esse terminal da esquerda aqui, ó. Esse aqui é o comum, tá? E daí para cima ele tá no NF, e quando ele comuta, ele fecha o NA, certo? Então tu tem o NF aqui, ó, quando não tá energizado, ele tá naquela posição. Quando tu energiza, ele fecha o NA e abre o NF. Então esse aqui é o terminal comum, tanto para o NF, que é o de cima, quanto para o NA, que é o de baixo, tá? Então a gente vem aqui, esse aqui é o terminal comum, tu tem 2 pontos associados ao terminal comum, ó, esses 2 caras aqui. Esses outros 2 aqui, ó, terminal 5 e 8, são os terminais da bobina, quem tu vai energizar com o transistor, certo? Então aqueles outros 2 terminais são esses caras aqui, ó. Esse terminal de cima aqui e esse terminal de baixo aqui, ó. Isso aqui é a bobina, lembra? É a representação da bobina da nossa contatora. Deixa eu pegar a caneta para escrever os terminais aqui, que fica mais fácil, quem sabe. Podia ter colocado aqui, ó. Esse aqui é o terminal comum, certo? Esse aqui é o nosso NA, esse aqui é o nosso NF, certo? Quando tu energiza a bobina, que são esses 2 terminais, ele comuta do NF para o NA, ok? Então a gente tem que fazer essas conexões aqui, ó. Tem que energizar a bobina, tem o NF e o NA. Lá na simulação, o NA é esse cara aqui, de cima, ó. Olha no desenho, ó, onde ele está abertinho, ó. Ele está aberto para cima. Então esse terminal de cima é o NA e o terminal de baixo é o NF. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos primeiro trabalhar com a energização da bobina, tá? Vamos montar essa parte aqui, ó, do circuito, ó. Um transistor, então vai um terminal da bobina vai no 5, outro terminal da bobina vai no coletor e o emissor vai na referência, tá? Então vamos vir aqui, ó. Esse é o terminal de cima da bobina, esse é o terminal de baixo da bobina, tá? O terminal de cima da bobina vai no 5 volts. Tá? Então vamos puxar ele aqui um pouquinho para baixo, vamos botar esses 5 volts na bobina. Aqui. Ó, esse aqui é o terminal da bobina, então vamos puxar lá para os 5 volts. Ok? E o terminal debaixo da bobina vai em um transistor, né? Ele vai no coletor de um transistor. Aqui, ó. Esse terminal debaixo da bobina vai no coletor de um transistor. Então, eu vou pegar um transistor aqui no nosso carinha, NPN. NPN. Tá aqui ele. Vou colocar ele aqui assim do ladinho. Então, o que a gente tem, ó? Coletor, base, emissor. Eu tenho que conectar no coletor desse transistor o outro terminal da bobina. O outro terminal da bobina é o pino 8, né? O terminal 8. Esse cara aqui, conforme o desenho. Vocês estão conseguindo identificar pelo desenho os terminais da relé? Ah, tem os 8, tem 6 terminais em volta. É esse desenho aqui, ó. Terminal comum são 2. Aí para baixo é o NF. Para cima é o NA, nos 2 da esquerda, e a bobina é esses outros 2 aqui. Então, o terminal debaixo da bobina vai no coletor, tá? Que é o que a gente viu ali no desenho, né? Ó, terminal debaixo da bobina, isso aqui é a bobina. Terminal debaixo da bobina vai no coletor. Então, vamos vir aqui. Terminal debaixo da bobina, esse cara aqui, vai no coletor. Vamos puxar um pouquinho mais para baixo. Assim, ó, coletor, aqui. Pintar esse cara aqui de azul, sei lá. Tá aí, tá ligado no coletor. Agora o emissor do nosso transistor, na real eu vou puxar esse cara aqui um para cima, quem sabe, só para ficar mais bonitinho. Agora o que a gente tem? Fizemos os 2
contatos da bobina. Agora, do coletor para cima já foi, falta do emissor para referência. Então, vou colocar do emissor para referência agora. A nossa referência é essa linha aqui. Aqui. Tá indo para referência, eu vou pintar ele de preto. Tá aí. Foi o terminal de coletor para a bobina. O outro lado da bobina já está no VCC. O emissor está na referência, falta ligar a base. A base, deixa eu voltar no desenho, ó. A base está ligada num resistor que vai na saída do op-op, porque daí a base vai receber essa saída do op-op aqui. Tá? Então, vou botar um resistorzinho que liga a base na saída do op-op, que é o pino 6 do op-op. Tá? Vou pegar outro resistor aqui, ó. Na real, vou copiar esse aqui. Tá? Vou colocar aqui, ó. Ele está ligado na base. E o outro terminal vai lá na saída do op-op, que é essa linha que a gente tinha desenhado aqui antes. Vou puxar daqui. Cá. Isso. Vou pintar de azulzinho também. Tá. Beleza. Agora eu vou mudar o valor dessa resistência aqui. Só para deixar um valor pequenininho de resistência. Essa resistência de base. Se é que vai aparecer a janelinha aqui. Na hora que tu quiser. Aí. Eu vou mudar aqui, quando tu dá um clique duplo ali, ou seleciona esse resistor, aparece para mudar o valor da resistência. Eu vou colocar 10 e vou trocar de kilo-ohm para ohm. Então são 10 ohms, bem pequenininho, só para garantir que eu vou saturar a base desse transistor, tá? Resistor bem pequenininho para garantir que a corrente de base vai ser grande o suficiente para saturar ele e ele opera como chave, né? Que senão ele vai trabalhar na região linear. Daí é tudo aquilo que a gente viu lá em dispositivos 2, tá? Não é operando como chave, é operando como amplificador. Então, aqui. Show, papapi, popopó. Fizemos a energização da bobina, VCC entra na bobina, a bobina sai, vai no coletor do nosso transistor, sai no emissor que vai para a referência. Na base vem a saída do op-op por aqui. Tá? Show. Agora vamos botar a lâmpada. Tá? Vou pegar a lâmpada aqui. É lâmpada mesmo, né? Vou colocar a lâmpada aqui do ladinho. E aí, eu não achei para colocar a rede elétrica, tá? Não sei se vocês já utilizaram para colocar a rede elétrica aqui para alimentar essa lâmpada, tá? Como eu não achei, eu vou colocar a alimentação dela com a tensão da fonte aqui mesmo, tá? Com 5 volts da fonte. Só para não colocar mais uma fonte, que já que não tem a rede, não precisaria. Estão entendendo? Então, vamos fazer a alimentação com o próprio 5 volts, ó. Resumindo, basicamente, em vez de usar essa fonte aqui, a gente vai usar os próprios 5 volts aqui, né? Vai usar a própria tensão de 5 volts que a gente está usando aqui, ó. Vamos puxar os terminais daqui, basicamente, tá? Para alimentar essa lâmpada. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem lá no nosso circuito? Um terminal da lâmpada vai no contato NA. Um terminal da lâmpada vai no contato NA, que a gente chama de retorno, né? Vai lá no nosso interruptor. O NA tá aqui, ó. Olha que ele tem abertinho. Isso aqui é como se fosse um interruptorzinho, tá? Que vai comutar para cima, ó. E daí ele vai fechar o NA no comum, tá? Então, um dos terminais da lâmpada eu vou colocar lá no NA, que é o bem da esquerda aqui. Assim. Tá? Puxar ele um pouquinho mais para cima aqui, quem sabe? Para deixar mais retinho. Tá. Um dos terminais da lâmpada vai no NA. Então, botei aqui e vai no NA. O comum do nossa relé vai ir lá no terminal positivo, por exemplo. Tá? Vamos conectar o comum no positivo, ó. Certo? O comum vai no positivo da alimentação e o negativo da alimentação volta na lâmpada. Então, vamos fazer assim, ó. O comum são esses dois terminais aqui, ó. Comum, esses dois terminais, vai no positivo. Então, vou puxar aqui, ó. Essa linha aqui é o comum, vou puxar daqui para o positivo. E o negativo da alimentação vai no outro terminal da lâmpada. Vamos fazer isso aqui. E assim. Tecnicamente é isso aqui,
Eu acho que não estou deixando passar nada. Tá? Acho que não estou deixando passar nada. O que mudaria se, por exemplo, a gente tivesse alimentação AC aqui, né, fosse ligar na rede? O que ia mudar é que essa linha aqui, em vez de ir para o terminal positivo da nossa alimentação, opa, não é no terminal positivo, é no negativo, né? Estou errando o root aqui, ó. Vocês nem Eu me ia falar. dizer que normalmente liga no. Deixa só o neutro sempre conectado na rede. Isso, e daí, em vez aqui viria o neutro da rede, em vez de ligar no negativo da nossa alimentação de 5 volts, ela ia ligar no neutro da tua rede, tá? E aqui, o outro terminal da lâmpada vai na relé, e o comum da relé, em vez de ir no positivo, né, em vez de ir no positivo da alimentação, iria no fase, né? Isso que ia mudar, né? Esses dois terminais, esse aqui iria no fase, e esse aqui iria no neutro. Basicamente é isso que ia mudar se a gente usasse a alimentação pela rede, e não por uma fonte CC controladinha, tá? Então, basicamente, acho que é isso. Né? Conseguiram montar aí? Não? Quem sabe? Tá indo? Eu só não montei essa última parte aí, daquele maior ali, né? Do LU5R e a lâmpada. Então, monta aí. Eu tô montando. Bom, daí tendo montado isso aqui, o que a gente está monitorando, né? A gente está monitorando a tensão velhinha, que é proporcional à luminosidade. A gente está monitorando a saída do op-op. E agora a gente tem a lâmpada aqui que vai indicar, tá? O que a gente quer ver aqui? Quando for noite, essa lâmpada tem que ligar, tá? Ou seja, quando o LDR tiver num valor muito baixo, né, de luminosidade, quando ele tiver com uma resistência muito alta, ou seja, uma luminosidade muito baixa, eu espero que essa lâmpada esteja ligada. Quando a gente arrastar a barrinha para a direita, quer dizer que ficou claro, ou seja, eu quero que a lâmpada desligue, né? Então é isso que eu espero ver. Né? Quando a tensão que eu estou medindo nesse multímetro for menor que 2,5, desliga a lâmpada. Quando for maior que 2,5, liga a lâmpada. Basicamente é isso que a gente espera ver, tá? Vou botar rodar aqui, vamos ver. Então, olha aí, quando bota rodar, o LDR, ele já assume que ele está no escuro, né? A barrinha dele já está aqui no escuro. Então, botei a rodar, assumi que está no escuro, certo? 5 volts aqui, show de bola. Tá no escuro, se está no escuro, a lâmpada está ligada. É isso que a gente está observando aqui. Conforme vai ficando claro, né, vai diminuindo a resistência do LDR. E, por consequência, vai diminuindo a tensão em cima dele. A gente tem um target, né, uma referência de 2,5. Quando baixar de 2,5, vai acionar a saída do op-op, logo vai desligar a nossa lâmpada, né? Então, vamos lá. Vamos ver se nos 2,5 vai acontecer a troca da lâmpada. Tá ficando claro, né? Tá amanhecendo, madrugadinha, 5 da manhã, e tique, 2,5. Ó, ficou de dia, desligou a lâmpada. Né? Desligou a lâmpada, daí foi lá, chegou no meio-dia, luminosidade total em cima do LDR, chegou no meio-dia, começou a ficar de tardezinha, começou a baixar a luminosidade novamente, começou a aumentar a tensão em cima dele, diminuindo, de tardezinha, 5, 6, 7, 8 da noite, 9 da noite e liga a nossa lâmpada. Certo? Claro que não 9 da noite, né? Tô chutando aqui, whatever, né? Enfim, essa é a lógica, tá? Boa narração. Tá? Então, teoricamente, está funcionando nosso circuito aqui, né? Se eu parar a simulação, que a gente não teria, né, no circuito prático, não teria os nossos instrumentos de medição, não teria parte de medição, e em vez disso aqui ser uma fonte, ia ser, por exemplo, uma bateria ou um retificador, né? Um transformadorzinho bem pequenininho, um retificador seguido de um capacitor, que daí entraria a rede, a própria rede que estaria alimentando a lâmpada, entraria para alimentar esse circuito, então teria ali 4 diodos, até com 1 diodo mesmo daria para usar, porque o consumo disso aqui é muito baixo, um capacitorzinho para fazer a alimentação e a rede elétrica, né? Então, para transformar isso aqui no instrumento prático, só teria que fazer a alimentação em CC desse circuito e trocar a alimentação da lâmpada de CC para CA, daquela forma que eu tinha falado antes. Tá? Então, é basicamente isso que a gente tem. Ó. No escuro, a lâmpada está ligada.
Claro, ela tá desligada, tá? Entenderam? Entendemos. Muito fácil. Muito barbado. Nunca foi tão fácil. Se terminou de montar, show de bola. O meu ficou muito ridículo, vou refazer depois. Tentei montar rapidão para te acompanhar, ficou uma bosta. É, o problema é isso. Mas isso aqui, ó, gurizada, como a gente conversou, a gente pode montar lá no Lab, tá? Acho que semana que vem, se vocês quiserem, a gente vai lá e monta esse circuito lá. O que vocês acham? Eu acho muito massa. Tá? Eu não sei se a Isabela daqui também tá aí, mas o Marcelo daí tem que avisar ele que ele vem. Eu mando no grupo daí. Isabela não é, né, Isabela? Não sei se ela tá na aula ainda. Eu sou de Santa Maria. Mas é pertinho. 1h30, tu tá aí. Ficar 15 minutos no lab e voltar. Mais ou menos, né? Dá pra mim montar alguma coisa. Muita mão. Professor, semana que vem é a última aula, a última semana de aula antes do recesso? Isso. Ou tem mais uma ainda? Acho que não. Não, é semana que vem, é dia 17, começa o recesso, né? É. E depois só 10 de janeiro pra voltar. Pois é, tu não vai deixar nada, né, pra nós no recesso, né? Na turma de vocês, não. Turma de vocês, não. Humilde. O De Lázaro tá desesperado por causa dessas coisas. Não, ô meu. Ele quase não. deu no pedra por causa disso. Não, ô meu. Não, falando sério. A gente fez conversão 1 com o Wagner, né, em 2020/2.